Na gravidez do Chico, eu era muito nova e eu sempre queria um parto normal. Sempre tive na cabeça que queria muito um parto normal. E eu achava que bastava eu querer um parto normal, que eu ia ter um parto normal, né? E aí o médico falou pra mim, não, você vai ter um parto normal, se você entrar em trabalho de parto até 40 semanas, você vai ter um parto normal e tal. E aí com 38, e assim, eu não sabia nada, eu ia deixar a vida me levar, sabe? Aí eu cheguei com contração de treinamento, achei que tivesse em trabalho de parto no hospital. E ele falou pra mim, não, você vai fazer cesárea, tipo, na hora. E eu fiquei desesperada. E eu falei, não, mas não era isso que a gente tinha combinado e tal. Aí ele fez o toque pra ver se eu tinha dilatação. E aí, nesse momento, eu falei, ai. Aí ele falou, não, se você não aguenta um dedo entrando, você não vai aguentar uma cabeça saindo. E foi embora, me deixou sozinha. Não pude ter minha mãe me acompanhando, fiquei desesperada. Fui operada contra a minha vontade. Ela foi muito esperada, mas ela foi uma gravidez conturbada. Eu tive inúmeras complicações, eu tive 5 internações. Dentre elas, eu tive hiperemese gravídica, que é uma condição que a gestante ela apresenta inúmeros vômitos. E a surpresa maior foi no final, porque em toda gravidez, né, eu pensei em um parto humanizado, né, já trabalhando com isso, de toda essa vivência, eu gostaria muito, né, que fosse um parto normal. Então, assim, já estava tudo preparado, né, e eu tive a surpresa de desenvolver uma pré-eclâmpsia. Então, eu tive pressão alta, assim, níveis pressóricos, assim, bem alterados e que me impediu, né, de realizar um grande sonho, que seria o parto normal. A minha cesárea teve que ser de urgência, foi na madrugada, né? Então, assim, rompeu, né, com toda aquela expectativa que eu tinha, né? Se eu tivesse um filho, ele ia nascer da forma mais natural possível e eu tive a oportunidade de poder colocar isso em prática com a gravidez da Zoé. E da Zoé foi fantástico. Eu pude contar com o apoio de 2 enfermeiras obstetras na minha casa. Tive o parto domiciliar, que assim, não é uma experiência acessível, infelizmente, ainda, né, a todas as mulheres. A Zoé nasceu em casa, de madrugada, o Chico participou do parto, meu marido, e foi, assim, uma experiência fantástica. Eu pude sentir todas as fases do trabalho de parto, pegar ela assim que ela nasceu, acalentei ela no meu peito, amamento até hoje, ela tem 3 anos e meio. Né, eu já tinha 4 anos da outra filha, programei, falei, agora sim eu vou ter o meu parto natural, eu vou ter o meu parto humanizado. E programei tudo para isso também, né? Assim, foi uma gravidez de muita alegria, né? Então, assim, o que eu falo, assim, uma gravidez é muito diferente da outra, né? Acontece, um filho é muito diferente do outro, como uma gravidez é diferente da outra. Então, assim, foi uma gravidez muito feliz. Nos 2 partos não teve como ser o parto natural, que eu sempre sonhei, né? Devido à minha hipertensão, que chegou no final, também teve que intervir devido à hipertensão, né? Ao risco que eu estava correndo. E durante o meu parto, eu estava pelo SUS, eu doulei durante o meu parto, porque uma mulher entrou e eu já estava tipo um período latente do parto. E aí ela entrou e muito desesperada, eu pensei, nossa, eu vou chegar a esse nível de dor. E eu levantei da minha cama e fui lá, olha, calma, respira, tá. E aí eu comecei a me questionar após o meu parto, como é para as pessoas, para as mulheres, lidar com esse processo sem ninguém ali em volta. E eu comecei a estudar muito sobre o processo do parto, fui para a tribo indígena e eu comecei a perceber que existia uma profissão chamada doula, que era para cuidar diretamente. Aí eu estava em outra formação, o ano passado, em fevereiro do ano passado, eu fui para o Instituto Gama, onde eu fui hospedado por uma obstetra que faz parte da coordenação de 3 hospitais de São Paulo. Então eu tive um conhecimento muito amplo mesmo, e onde eu percebi quão é necessário uma profissional diretamente para cuidar de cada mulher, porque é a genes da humanidade, né? Minha doula chegou.
lá junto para me auxiliar. Nossa, e eu vou te falar, que assessoria que é ter uma doula com você durante o trabalho de perto. Eu fico imaginando, por que eu não tive esse acompanhamento antes, né? Por mais que eu tive toda a leitura, o medo me acompanhou todo esse momento da gestação. Eu tive a companhia do medo, mas se eu tivesse tido o acompanhamento dela, talvez eu não tivesse tido toda essa insegurança, que ela me deu a tranquilidade na hora do parto. A partir do momento que ela chegou, ela fez todas as massagens, me ensinou algumas técnicas de respiração, de concentração. À medida do momento antes, né, do trabalho de parto, eu li bastante, então eu tinha mais ou menos a ideia qual que era a fase expulsiva, então qual que era o momento que a Isis ia chegar, né, como que muda ali a dor da contração. A doula, ela faz um papel assim de apoio emocional. Ela não faz nenhum procedimento da enfermagem, é um outro papel dela. Ela vai ajudar com alívio não farmacológico da dor, massagem, óleo essencial, vai ficar ali dando palavras de apoio, mas não é simplesmente uma pessoa que vai lá e ficar, vamos lá, Glau, sabe? Ela é treinada para isso. Eu conversei com uma, achei que não rolou muito, e aí essa rolou muito, a Dai, que eu sou amiga dela até hoje, assim, foi muito legal. Aí ela foi na minha casa muitas vezes antes, acompanhava a nossa rotina, a gente se falava bastante. E aí na hora, nossa, ela foi só amor, foi mara. E a fisioterapia, ela trabalha adaptando a mulher para as atividades de vida diária. Por exemplo, na gestação, o peso da barriga, o peso da mama, ele altera a postura da gestante. Então a gente adapta ela nas atividades de cotidiano, nas atividades no trabalho. E existe também um papel importante que a fisioterapia exerce na gestação, que é a preparação dos músculos do assoalho pélvico. O músculo da grávida, ele tem um hormônio específico que chama relaxina. É como um tecido que tem mais elasticidade, ao contrário de um tecido grosso, que não tem elasticidade. Na gestação, os nossos músculos, sob efeito da relaxina, eu falo, a natureza é perfeita, né? Existe a relaxina para literalmente relaxar a articulação, para caber o bebê, para caber todo aquele contexto que está ali. Em contrapartida, esse músculo fica fraco. O assoalho pélvico, então, com a sobrecarga do bebê e com o efeito da relaxina, desse hormônio gestacional, ele pode ter alguma disfunção. A mais comum na gestação é a incontinência urinária de esforço. Então, até 35 semanas de idade gestacional, a gente faz um fortalecimento dessa musculatura. E qual que é a importância de ser um fisioterapeuta obstétrico, de ser um fisioterapeuta especializado em saúde da mulher? Esse músculo, ele tem que ser fortalecido da forma correta. Durante o trabalho de parto, nós vamos realizar a ausculta do BCF, dos batimentos cardiofetais. Vamos estar realizando procedimentos técnicos como punção, administração de medicamentos, integrar o acompanhante durante o trabalho de parto. Eu coordeno um curso de gestante, né, aqui da universidade, e no Teatro no Clube Rotary, e lá a gente assim aborda inúmeros assuntos que ela tem que se cuidar durante a gestação, né? Um deles, muito cuidado com a nutrição, né? Com a alimentação, evitar refrigerantes, massas, gorduras, frituras, então uma alimentação mais saudável, hidratar bastante, né? Nessa época de calor, praticar exercícios físicos leves, né? A mulher que ela está grávida, mas não está doente, né? Então ela está saudável, ela precisa movimentar, isso é muito importante. Outra coisa, evitar viagens, evitar trabalho pesado, né? Levantar peso de qualquer forma, ter cuidados com a pele, com as mamas, tomar um banho de sol, né? Observar
Varizes, né? Se não está com esse aparecimento de varizes, observar toda a parte dela de contrações, né, durante a gestação, se ela não entra em trabalho de parto, se ela não tem uma ruptura de membrana, se ela não tem um sangramento vaginal, que a gente orienta todas essas condutas que devem ser levadas à maternidade, a procurar um médico. Como que a gente pode estar identificando uma violência obstétrica? Em primeiro lugar, a mulher perdeu o protagonismo dela. Ela chegou lá no hospital e, de repente, não se respeita o tempo de parto daquela mulher. Às vezes o médico tem vários outros plantões para cumprir, ele já vai lá, a gente vai ter que fazer uma cesárea. E nem se pergunta, você quer fazer uma cesárea? Por que você quer fazer uma cesárea? Já leva ela para o bloco cirúrgico e é feita essa cesárea, onde a mulher não tem nenhum tipo de preparo, né? Ela já vai lá, de repente, corta 7 camadas de pele dela, tira o filho dela e pronto. Isso é uma violência obstétrica. Cesáreas que não sejam de uma forma prescrita e orientada de uma necessidade que aquela mulher traz. Não é por uma intercorrência, simplesmente por uma facilidade. Eu que sou médico, vou estar lá, obstetra, vou fazer porque é melhor, né, pelo meu tempo. Outra, o tipo de diálogo, a abordagem que essa mulher recebe. Então, assim, muitas mulheres, elas sentem dores, e é muito bom pontuar também que as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres brancas. Porque, infelizmente, a gente vem de uma história, né, onde a escravidão no Brasil, ela deixou muitos rastros que ainda estão latentes na nossa sociedade. E as mulheres negras, elas têm que ouvir que a mulher negra é mais forte que a mulher branca. Ela pode aguentar um tempo maior de dor. Então, isso também é uma violência obstétrica. Há o processo de indução, que é colocar ocitocina. Se a mulher não quer, ela fala, eu não quero, mas você coloca, não respeitando a necessidade, né, e o pedido dessa mulher, é uma violência obstétrica. Hoje, uma mulher, para ela se respaldar contra uma violência obstétrica, ela pode enviar, chegando no hospital, Santa Casa de Passa aceita, um plano de parto, onde vai estar tudo direcionado, né, o coordenador que tiver da enfermaria vai pegar, vai assinar esse plano de parto também e lá vai estar. Eu não quero que realize a episiotomia em mim, né, que é o pique na vagina que é dado. Existe outra violência obstétrica também que eu acho absurda, sabe? Porque a mulher, ela é vítima de violência o tempo todo, que é o tal do ponto do marido, que o médico, ele aperta mais, ele dá pontos a mais na vagina da mulher para poder deixar mais apertado para o marido. Então, assim, é uma das violências assim, que eu acho mais absurda e machista. O parto cesáreo, ele é uma intervenção médico-cirúrgica que consiste na retirada do feto através de uma incisão da parede abdominal e do útero. Esse tipo de parto, ele é indicado quando não há evolução do parto natural ou quando apresenta algum risco de vida materno-infantil. O parto normal é aquele que acontece de maneira espontânea e mantém de baixo risco do início até o nascimento do bebê. O bebê nasce espontaneamente, ele nasce em forma cefálica vertical, entre 37 e 42 semanas completas. E depois do parto, a mãe e o bebê se apresentam em bom estado. Há relatos de que o parto normal é único e inesquecível e é a maneira de nascer com menor risco. O parto humanizado é aquele que tem a mãe como protagonista e ele visa diminuir os procedimentos não necessários e tornar o parto mais natural e humano. O projeto Parto Adequado. Ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde, da Agência Nacional da Saúde e do Hospital Albert Einstein. Ele visa diminuir os números de cesáreas eletivas no Brasil, aumentando o índice de partos naturais, tendo como objetivo o cuidado adequado e humanizado da mãe e da criança. Para falar um pouquinho sobre a importância da nutrição durante a gestação e no período pós-parto, principalmente por ser um período de extrema importância para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do feto dentro da barriga da mãe e depois o período de amamentação, no qual a mãe precisa dos nutrientes certos para que o leite seja completo, para que a criança não sofra nenhum tipo de carência. A nutrição também é importante para
o período de recuperação da mãe, para cicatrização e para a volta do corpo dela ao normal.